Oi, espero que vocês estejam bem e eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês e para vocês sobre o texto que nós estamos trabalhando, né? O tema sobre os filósofos pré-socráticos, ok? Encaminhei esse texto já, então vocês já devem ter a leitura do texto e eu estou aqui para ajudar no entendimento do texto, do tema sobre os filósofos pré-socráticos. A referência é esse livro aqui, ó, que vocês têm aí, o texto que vocês têm aí, a principal referência é esse livro aqui, mais algumas coisas da internet, certo? Separem então o caderno, a caneta, para que vocês vão anotando as partes importantes. Como que eu dividi a aula de hoje? É o seguinte, primeiro ponto, vocês já podem marcar aí. Primeiro ponto, quem são os filósofos pré-socráticos, certo? Segundo ponto, eu vou falar com vocês principalmente sobre dois conceitos fundamentais, e são dois conceitos que a gente vai trabalhar para que se entenda o que os filósofos pré-socráticos faziam, tinham como filosofia. E um terceiro ponto, um resumo mesmo, uma coisa muito breve, sobre os pré-socráticos, sobre alguns filósofos pré-socráticos. No texto que eu mandei para vocês, tem uma tabelinha sobre alguns filósofos pré-socráticos e tem, por último, dois filósofos, o Heráclito e o Parmênides. Na nossa próxima aula a gente vai falar só dos dois. Então, na nossa aula a gente vai falar sobre tudo isso. Primeiro, quem são os pré-socráticos, certo? Segundo, os conceitos fundamentais para entender o objetivo de filosofia dos pré-socráticos. E terceiro, a gente vai trabalhar então, vou fazer um resuminho sobre os pré-socráticos, para que vocês compreendam qual que era o jeito deles fazer filosofia, o objetivo que eles tinham, enfim, essas coisas. Eu não falei bem no início, né, mas como os outros vídeos que eu mandei pra vocês eu tô gravando na minha casa, então de repente vai ter barulho, mas é isso mesmo, a gente sempre vai tentar fazer o melhor possível para que vocês compreendam o texto, para que vocês aprendam, beleza? Então é isso. Vamos então para o nosso primeiro ponto, né, que eu falei que era para vocês irem anotando aí. Nosso primeiro ponto, afinal de contas, quem eram os filósofos pré-socráticos? O nome pré-socráticos, ele já sugere que são os filósofos que existiram antes de Sócrates, certo? Por isso, pré-socráticos. Os socráticos vêm de Sócrates e pré significa, então, que foram os filósofos que fizeram filosofia antes de Sócrates. A gente chama também, alguns historiadores, algumas pessoas que estudam filosofia, chamam de filósofos da natureza, certo? Não pré-socráticos, mas vamos por partes. Por que pré-socráticos, então? Porque são os filósofos que vieram antes de Sócrates. Afinal de contas, quem foi Sócrates? Nós vamos ter, depois da nossa próxima aula, que é sobre Heráclito e Parmênides, a gente vai ter uma aula só sobre o Sócrates, certo? Entendam, os filósofos pré-socráticos, quando eles existiam, eles não diziam eu sou um filósofo pré-socrático, não tinha sentido isso. Pré-socráticos é uma divisão que
que foi colocado depois, quando passou-se a estudar a história da filosofia. É uma divisão conceitual que é colocada. E vejam bem, o Sócrates foi um filósofo, tá? Filósofo do período clássico da filosofia, a gente volta lá para a Grécia Antiga, e o Sócrates, junto com Platão e Aristóteles, ele compõe uma das principais bases da filosofia, ou seja, foi um dos primeiros que que estruturou um jeito de se fazer filosofia. Sócrates foi mestre de Platão, Platão foi mestre de Aristóteles, mas o Sócrates ele é considerado o mestre dos filósofos. Ele foi um filósofo muito importante. Na nossa aula sobre o Sócrates, vocês vão entender um pouquinho mais o porquê disso. Mas dentro da filosofia, Sócrates é um nome importante. Tão importante que a gente divide, então, a filosofia. Os filósofos que fizeram filosofia antes do Sócrates, os pré-socráticos, e depois do Sócrates, os pós-socráticos, os filósofos que fizeram filosofia depois do Sócrates e fazem filosofia até hoje, ok? Então, por isso esse nome, porque são os filósofos que fizeram filosofia antes do Sócrates. Aí, a gente chega, né, nesse primeiro ponto, nos filósofos da natureza. Por quê? Porque para os pré-socráticos, né, a origem das coisas ou o porquê das coisas seria encontrado na própria natureza. Por isso, filósofos da natureza, e é até um nome mais correto para se dizer do que pré-socráticos, mas os dois estão certos, ok? Então, filósofos da natureza. Os filósofos pré-socráticos, eles acreditavam que a origem de tudo, a resposta para tudo sobre de onde surgiram as coisas, se encontrava na própria natureza. Aí que está uma questão de uma divisão bastante importante em relação aos pré-socráticos e ao Sócrates, porque o Sócrates, né, um dos motivos por ele ser uma das bases, dos mais importantes, é porque o Sócrates vai achar a resposta, ele vai dizer a resposta não está necessariamente na natureza, na parte física, mas no que a gente pode até chamar de natureza humana, né, no homem. Mas esse é assunto que a gente vai falar quando a gente for falar do Sócrates. Então, nesse primeiro momento, o que vocês precisam ter anotado aí, saber? Então, filósofos pré-socráticos foram os filósofos que fizeram filosofia antes do Sócrates e são os filósofos da natureza. Por quê? Porque eles acreditavam que a origem das coisas estava contida justamente na natureza. Por isso, filósofos da natureza. Lembrando que a gente tinha trabalhado sobre a questão da mitologia, porque a filosofia vai, no decorrer de algum tempo, superar, entre aspas, a visão mitológica da realidade, porque a filosofia é uma busca racional. Então aqui nós estamos falando de filósofos, então é um desenvolvimento racional que eles fazem, né, as observações deles, e a partir disso eles colocavam as teorias que eles tinham. Mas a base, né, o elemento, o objeto filosófico de estudo era a natureza. Por isso, filósofos da natureza. Aí a gente já vai chegar no nosso segundo ponto, que são os conceitos fundamentais. E apareceram esses conceitos no texto que vocês têm aí. São 2 conceitos, vai aparecer aí no vídeo para vocês, tá? Não precisa ficar preocupado. Physis e arché. São 2 conceitos fundamentais. O que é fundamental? Fundamental é aquilo que dá fundamento. E o que dá fundamento para algo não é o que dá a base, não é o que sustenta. Se você tira a base de algo, esse algo vai desmoronar, vai cair, certo? Então, conceitos fundamentais têm esse significado. São fundamentais porque estruturam
todo o entendimento, para entender tudo, para entender o que são os pré-socráticos, o que foi, né, o que foram. A gente precisa entender esses dois conceitos para entender como eles faziam filosofia. Então nós temos dois conceitos fundamentais. O primeiro é physis, e o segundo é arché. Começando então pela physis. Tanto physis quanto arché são palavras que a gente tem na origem do grego, tá? Lembrando que a filosofia surge na Grécia clássica antiga e que os primeiros filósofos, os filósofos que deram uma base do que a gente entende hoje por filosofia foram os gregos. Por isso alguns conceitos que a gente estuda são em grego, mas traduzindo o physis de um modo mais amplo, de um modo mais geral, a gente vai traduzir physis como natureza, ou como física, physis, física, né, ou natureza. A gente vai chamar os filósofos pré-socráticos, os filósofos da natureza, ou filósofos da physis, justamente porque eles acreditavam que era na physis que estava contida, então, né, a resposta sobre a origem das coisas, a origem do cosmos, do mundo e tudo que existe e habita esse mundo. Então, physis significa física, natureza. Só que mais do que isso, quando você pega, né, quando você vai traduzir a palavra physis, a gente vai chegar também numa tradução que é muito bacana, que é brotar, emergir, surgir, ou ainda fazer nascer. Natureza, então, é aquilo que vai dar vida para as coisas, que vai fazer nascer as coisas, aquilo que surge, aquilo que nasce. A natureza traz essa capacidade, que é de fazer nascer as coisas. Aí a gente consegue entender a potência e a importância de um conceito desses, de uma palavra dessas, como a physis. E a gente consegue então chegar numa ligação. O que os pré-socráticos acreditavam? Tá, physis é aquilo que faz nascer, surgir, brotar, aquilo que dá vida para as coisas, certo? Surge, nasce, irrompe. Então, a origem do cosmos, a origem das coisas, logicamente está contida na physis, porque é a partir da physis que todas as coisas existem. É a partir da natureza que todas as coisas existem, que nós existimos. E é só depois disso que nós temos a capacidade de criar tudo o que foi criado desde do período em que existiram os pré-socráticos até o período que a gente existe hoje. Então a base está justamente na physis. Então esse era o raciocínio dos filósofos da natureza. Queremos saber o porquê das coisas, como elas surgiram, mas não só como, mas de onde elas surgiram, certo? Então é pela physis, porque é physis que faz nascer, é a physis que tem esse brotar, esse emergir das coisas, ok? Então, recapitulando, filósofos pré-socráticos, porque fizeram filosofia antes de Sócrates, são os primeiros filósofos que nós temos registros dentro da história da filosofia, que deixaram estudos, que encaminharam estudos para nós, e esses filósofos acreditavam que a resposta ou a origem das coisas ela seria encontrada pela natureza, pela physis, porque é justamente a partir da natureza que tudo existe, tudo que tem vida existe a partir da natureza, tudo que é vivo, certo? Então é aí que a gente tem que procurar a resposta para as coisas. Não é de repente numa questão sobrenatural, não é necessariamente em um deus, nos deuses, né, que a gente tá falando, mas é na própria natureza,
que nós vamos encontrar essas respostas. Essa era a lógica. E por isso, então, que a gente vai encontrar as coisas na física. Aí, a gente vai chegar em um outro conceito que eu comentei para vocês, que é o conceito de arqué. Arqué você vai traduzir no grego, significa o princípio de todas as coisas. Isso é arqué. Os filósofos pré-socráticos queriam saber de onde surgiram todas as coisas. Qual é o princípio, de onde surgiu tudo? Arqué. E essa arqué, esse princípio de todas as coisas, seria encontrado na física. Então, o objeto de estudo, ou a preocupação, né? A preocupação, vamos ficar nisso. A preocupação, ou o objetivo, né? Anotem aí, o objetivo dos pré-socráticos era saber arqué, que significa o princípio de todas as coisas. Onde encontramos o princípio de tudo, o princípio da existência das coisas? Na física, na natureza, porque tudo que existe vem da natureza, mas nós precisamos provar isso. Não basta só dizer, tem que provar isso. E a partir dessa suposição entre aspas, é que os filósofos pré-socráticos fizeram filosofia. Ou seja, eles queriam saber arqué, o princípio de todas as coisas. Isso seria encontrado na física, na natureza. Porque é a partir da natureza que as coisas existem. Mas nós precisamos saber isso de uma forma mais clara possível, não só jogar isso. Então, a partir disso, os filósofos pré-socráticos começaram então a desenvolver as teorias que eles tinham. Começando lá na tabelinha que vocês têm. Tales de Mileto. Tales de Mileto é conhecido, né, o que nós temos registros como o primeiro filósofo que existiu. Foi o Tales de Mileto. Tales de Mileto porque ele era da colônia de Mileto, né? E qual que vai ser o raciocínio do Tales? Tá, eu quero saber arqué, que é o princípio de todas as coisas. E eu já sei que essa arqué está contida na física, na natureza. Mas a natureza é muita coisa. A natureza é muito grande. Tem muita coisa dentro da natureza. Então ele vai pensar, deve ser em algum elemento da natureza. Água. Por quê? A água é um símbolo vital de vida. Sem água não existe vida. Lógico que isso que eu tô falando para vocês é um resumo, é um raciocínio básico para se entender o Tales e para que vocês, né, consigam pegar essa sacada dos pré-socráticos de achar em algum elemento da própria natureza a origem de tudo. Então o Tales vai pensar, é a água, certo? Aí, seguindo a tabelinha, esse aqui ele já é um pouquinho mais complexo, que é o Anaximandro, também de Mileto. O Anaximandro, os pré-socráticos, os gregos, nomes incríveis, nomes lindos, dicas, né, pra gente. Tales é uma, mas Anaximandro, enfim, o Anaximandro, ele vai falar, ele vai criar um conceito, ele vai dizer o apeiron. Apeiron. Ele vai dizer a origem das coisas está contida no apeiron. O que é isso? É uma espécie de matéria infinita, certo? O que ele vai dizer? Uma matéria infinita que ela sempre existiu. E ela é um resultado de um turbilhão, né? Uma coisa enorme, assim, de um embate entre os contrários. Aí, que contrários?
úmido, seco, frio, quente. E assim vai, claro, escuro. E o ápero, ele é essa matéria infinita que dá origem para as coisas, né? Como se fosse uma coisa que a gente não necessariamente vai ver, mas que existe aqui, que está aqui, e que esse embate entre os contrários fez com que tudo existisse a partir desse embate. Esse é o ápero. A gente pode traduzir também como infinito, o ápero. Pode ver, do Tales já é mais... Do Tales, do Anaximandro, já é uma coisinha mais subjetiva. Ele vai dizer, essa matéria infinita que deu origem a tudo, ao cosmos. E a partir dessa matéria, do contraste, do embate entre as coisas, que surgiu tudo. Quando as coisas entram em conflito, elas geram uma terceira coisa, e assim foi gerando tudo que existe hoje. Aí nós, seguindo outro nome belíssimo, Anaxímenes. Já vai ter ali contato com Tales, com Anaximandro, e ele vai dizer o seguinte, não tem essa de ápero, é muito subjetivo isso. A existência das coisas tem que estar em algo que a gente possa ver, tem que estar aqui no nosso mundo sensível, na matéria. É isso que ele vai dizer. Então não tem essa de ápero, de matéria infinita que se dá de contraste pelas coisas. Ele vai dizer não. Existe algo, e também não está na água. Existe algo que é mais importante, não necessariamente mais importante, mas é algo que eu consigo comprovar melhor, que é o ar. Isso que ele vai dizer. A origem das coisas, ela tá no ar. Porque a água era muito palpável, né? Para dar origem para tudo. Para toda a matéria. Não é bem assim a água. Mas o ar, sim. Não é tão palpável, mas também não é algo tão abstrato quanto o ápero, mas é o ar. Sem ar as coisas não existem. Certo? Então a gente precisa entender que essa origem, ela tá no ar. É a partir do ar que tudo que é das coisas, né? Que é a partir do ar que as coisas têm vida. E aí, né? Na tabelinha a gente tem o Heráclito e o Parmênides, que a gente vai trabalhar de forma mais específica depois. Heráclito e Parmênides, provavelmente dentro dos pré-socráticos, são assim os que a gente mais estuda. Mas assim, falando um pouquinho, o Heráclito, ele vai dizer, o símbolo que ele vai usar, né, a metáfora é o fogo. Aí a gente chega na nossa tabelinha no último filósofo, que é Pitágoras, famoso teorema de Pitágoras. Uma coisa importante para que vocês entendam, né? O Pitágoras. Pro Pitágoras, o número era o que dava origem para a matéria. A matéria, né? A base da matéria é o número. Isso que ele vai dizer, ó, os números são a base de tudo que há na Terra. Os números representam a harmonia e a ordem, ou seja, por isso eles eram considerados a essência de todas as coisas. Gente, uma coisa bacana que assim, se você volta na filosofia antiga, né, na clássica que a gente chama, na Grécia Antiga, não tinha essa separação de conhecimentos ou de matérias que a gente tem hoje. Por exemplo, na escola vocês estudam tudo separadinho.
Para eles era tudo junto. Quando se fazia filosofia, se fazia matemática, por exemplo. E é a partir daí que se diz que vai se desenvolvendo tudo. A filosofia, ela é conhecida como a mãe de todas as ciências, porque ela é a primeira forma de conhecimento racional que existiu. Então, a partir dela que surgiram todas as outras formas de conhecimento. Ou seja, todas as outras áreas do conhecimento, elas têm como base a filosofia, inclusive a matemática. Exemplo, Pitágoras. Isso é interessante para que vocês entendam e jamais aluno meu não pode fazer isso, que é entrar no papinho furado de que a filosofia é uma coisa que você vai ficar teorizando, pensando, mas que você não vai usar para nada na sua prática. Você pensa, não pensa? Toda ação é pautada por um pensamento. E quando essa sua ação ela é pautada por um pensamento crítico, quando você pensa por que você está fazendo aquilo, quando você questiona, você está fazendo filosofia. Então, filosofia não é só papo furado. Não. Filosofia é crítica. E todo conhecimento que se diga científico, ele passa pela crítica, porque ele precisa ser comprovado racionalmente. A base disso é filosofia. Certo? Essa é a importância que nós temos aqui nos pré-socráticos. A partir dessas coisas que eles colocaram pra gente, a partir disso que a ciência se desenvolve. A partir disso que todo conhecimento científico, todo conhecimento racional vai ser desenvolvido. Aí que tá a importância desses filósofos, de todos os filósofos no geral, dos clássicos, né, dos que a gente vai trabalhar mais pra frente, Sócrates, Platão e Aristóteles. Certo? Então, é isso, né, que vocês precisam saber. É esse primeiro momento que vocês precisam entender isso do texto. Quem foram os pré-socráticos? Então, os filósofos da natureza, os filósofos que cronologicamente fizeram filosofia antes do Sócrates. As pessoas que deram os primeiros passos dentro do que a gente chama de conhecimento racional, de conhecimento científico, porque a partir da teoria que eles tinham de que se encontraria o princípio de todas as coisas, que é na física, na natureza, começaram a desenvolver isso de forma filosófica, de forma racional. Então foram as primeiras pessoas que fizeram filosofia. Esses são os filósofos pré-socráticos, certo? Então os filósofos pré-socráticos são os filósofos, né? Os primeiros filósofos, as primeiras pessoas que fizeram filosofia. O objeto, né? A análise deles era a partir da natureza. Se encontraria então a origem das coisas, o porquê das coisas, justamente na física, na natureza. Isso, né, era o objetivo deles, o objeto, e esses eram os pré-socráticos. Espero realmente ter esclarecido muita coisa do texto para vocês. Dúvidas, vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo, podem me perguntar. Até a nossa próxima aula, então. Um abraço para todas e para todos. Até mais.